nós temos hoje dois temas para discutir, né? O primeiro deles é eficiência de mercado e o segundo vai ser a simetria de informação. Esses dois temas, eu gosto de trazer ele para dentro da discussão de avaliação de empresas porque, fundamentalmente, eles estão interligados com a discussão de avaliação. Ou seja, a gente vai ter tanto a questão de eficiência de mercado, de informações que são publicamente divulgadas lá no mercado, o efeito disso na avaliação das empresas, como a gente tem também a questão da simetria de informação, tá? Que também está relacionada tanto ao mercado de capitais, quanto ao valor dos ativos, quanto à eficiência de mercado. Bom, fundamentalmente, o que eu entendo por eficiência de mercado? Né? O que é um mercado eficiente? Tá? É aquele que fornece sinais adequados sobre a alocação de recursos, tá? Que reflete adequadamente as informações disponíveis sobre os ativos. Tá? Então, na sua hipótese mais forte, ou seja, mais completa, teria um mercado completamente eficiente se todas as informações estivessem refletidas no preço dos ativos. Tá? Então, tanto informações passadas, quanto informações públicas e informações privadas. Tá? Então, no mercado completamente eficiente, não existiria a figura do investidor informado, ou do insider. Tá? Esse insider, ele não conseguiria tirar vantagem por uma informação privada, exatamente porque ela já estaria refletida lá no preço dos ativos. Tá? Então, essa é a lógica por detrás do que seria a eficiência de mercado. Tá? Essa é uma discussão que ela já existe há um certo tempo. Tá? Então, mais propagadores dessa eficiência de mercado, ou dessa teoria, como alguns chamam, é o Fama. Tá? Então, o Fama, o trabalho mais famoso dele é o trabalho de 1970, quando ele fala na primeira vez pela hipótese de mercado eficientes. E aí, em 1991, ele reforça essa com um trabalho em sua segunda versão, onde ele amplia uma série de evidências. Tá? Só que não foi o Fama quem criou a eficiência de mercado, né? Ele foi um dos que mais propagou. Mas, por exemplo, a gente tem um economista chamado Bachelier, que lá em 1900 ele já falava do chamado random walk, né? Que é o modelo de passeio aleatório. Então, nesse modelo de passeio aleatório já se falava de eficiência de mercado, né? Já se fazia uma menção ao que viria a ser eficiência de mercado. Então, o princípio é que, fundamentalmente, a gente teria ali Chegou um aviso aqui. Agora está ilimitado. Enfim, chegou um aviso aqui dos possíveis não botou no meio da tela. Isso. Vamos continuar. Se ele derrubar, a gente volta. Bom, então, em tese, a gente teria essa teoria do fair game, em que nós teríamos uma espécie de jogo justo, ou seja, os preços eles refletiriam exatamente o que seria o preço dos ativos, né, as informações disponíveis. Então, lá nas décadas de 50 e 60, houve o retorno ao interesse, formando, então, o que nós chamamos lá de teoria da hipótese dos mercados eficientes ou teoria dos mercados eficientes. Essa teoria está relativamente relacionada a outras duas teorias da literatura da economia, a chamada teoria do passeio aleatório e a teoria das expectativas racionais. E a gente vai ver que elas têm muito a ver quando nós falamos de eficiência de mercado. Então, quando a gente fala de eficiência de mercado, a gente está falando de retornos, né? Ora, estou falando de preço, então eu crio uma expectativa sobre os retornos dos ativos. Então, por exemplo, no mercado atual, eu esperaria que os preços das ações refletissem todas as informações disponíveis e, se isso ocorrer, eu teria uma assertividade na definição do retorno. Então, por exemplo, um investidor
eu poderia analisar as empresas que estão na Bolsa, com todas as informações disponíveis, considerando que todos os preços que estão lá refletem adequadamente o preço da ação. Tá? Eu comentei o caso do IRB Brasil, né, do Instituto IRB Brasil, na aula passada. Existe uma dúvida quanto à qualidade das demonstrações contábeis, de que a empresa teria sido extremamente otimista nas provisões que ela precisa reconhecer. Isso teria feito com que o lucro da empresa fosse maior do que o de fato deveria ser. Por isso que a empresa subiu tanto de preço nos últimos tempos, desde o IPO dela em 2017 até o topo do preço, a empresa praticamente multiplicou seu valor de mercado por 4. Então, ela se valorizou de forma muito rápida. Quando essa suspeita de que as informações contábeis não eram confiáveis veio à tona, a empresa despencou. Então, ela desvalorizou bastante, perdeu aí pelo menos 50% de valor, e isso fez com que a empresa acabasse sendo evitada por uma série de investidores, o que trouxe uma série de outras consequências. Então, a priori, se as informações fossem de qualidade, não existiria expectativa de retorno anormal. O que é retorno normal? É a diferença do retorno esperado para o retorno real. Então, por exemplo, quem comprou IRB pensando que as informações eram verídicas, que a qualidade da empresa era aquela de fato que estava sendo divulgada, criou uma expectativa de retorno positivo, tá? De retorno maior do que de preços futuros maiores do que os preços correntes, que dariam um retorno positivo. Porém, a ocorrência dessa descoberta de que as informações podem não ser verídicas fizeram com que o retorno anormal fosse negativo, né? A empresa desvalorizasse aí ao longo do tempo. Tá? Então, sempre que a gente falar de retorno anormal, a gente vai ter essa referência. Então, nesse gráfico, eu tenho preço aqui na vertical, na horizontal, a qualidade do ativo. Tá? Então, eu tenho a linha vermelha como sendo a demanda e a linha azul como sendo a oferta desse ativo. Então, quando a expectativa de preço ela segue um retorno anormal zero, tá? A expectativa de preço ela vai refletir exatamente a expectativa de qualidade. Então, se eu tenho a expectativa de qualidade do IRB como sendo boa, e de fato a expectativa de preço vai refletir exatamente essa qualidade. Então, se a empresa é muito boa, ela é uma empresa cara. Mas se é uma empresa ruim, que estava sendo maquiada por meio das informações contábeis, no momento em que o mercado descobre isso, o preço cai. Por quê? A expectativa de preço era muito alta para aquela qualidade que existia. Então, nesse ponto vermelho, que seria o ponto ótimo, não há excesso de demanda nem excesso de oferta. Né? O excesso de oferta só existe se a linha azul ultrapassar o ponto vermelho. Aí surge isso aqui. Da mesma forma, se a demanda aqui ultrapassar, surge o excesso de demanda. O que é que Foma diz sobre essa eficiência de mercado? Fundamentalmente, o mercado de capitais ele tem aí importante papel na alocação de recursos. Tá? Comentei brevemente na aula passada também. Por exemplo, agora, nesse momento conturbado que nós vivemos, uma série de empresas cancelaram seus IPOs. Nós tínhamos várias empresas que queriam abrir o capital esse ano. Cheguei a comentar da Mitre, da Moura do B, que abriram capital no começo do ano, porque o mercado estava extremamente otimista, aquecido, as empresas bem valorizadas. Então, era um ambiente muito propício para capturar recurso novo. Porém, com essa queda da Bolsa, a Bolsa desvalorizou quase 50% nesses últimos dias, nós tivemos aí ações que desvalorizaram bem mais do que isso, né? Por exemplo, as companhias aéreas e aquelas relacionadas a turismo desvalorizaram em torno de 70%. Isso tudo cria um ambiente muito ruim para a abertura de capital. As empresas não iriam conseguir novos recursos para financiar suas atividades. Por essa razão, muitas empresas cancelaram os IPOs. Né? Isso mostra que o mercado acaba sendo uma fonte importante de alocação de recursos. Por que a Bolsa está caindo tanto? Porque tem muito investidor que está preocupado
com possível desenrolar e tem vendido desesperadamente suas ações. Então, teve muito investidor pessoa física que entrou na Bolsa nos últimos dias, por conta nos últimos meses, na verdade, por conta da queda da taxa de juros, por conta da queda da remuneração da poupança, e agora se depararam com esse cenário. Então, esse pessoal está sendo bem testado. Aqueles que resistirem, que ultrapassarem esse cenário, sairão com um couro bem grosso para futuras crises, porque na história do Brasil a gente nunca teve 6 circuit breakers seguidos assim em pouco mais de uma semana. Então o cenário ele é bem desafiador. Então um cenário ruim como esse, quem está fora da bolsa não vai entrar, não entra porque se assusta com o que está acontecendo. Então quando o mercado ele reflete bem a qualidade dos ativos, ele acaba sendo uma fonte eficiente de alocação de recursos. Então, essa é a ideia central que ele apresenta nos seus estudos. Bom, se eficiência de mercado é necessariamente essa ideia de refletir completamente as informações, a gente espera aí uma expectativa de que haja uma qualidade nos ativos refletidas no preço. Como é que a gente apura, então, esse chamado retorno esperado? Pelo modelo do Submartingale, a gente vai ver que o preço do ativo J no período T mais 1, vocês veem meu mouse aí também? Sim. Perfeito. Então, preço do ativo J no período T mais 1, ou seja, no período seguinte, tá? O esperado, então aqui a gente tem um vetor de esperança. Esse vetor fala que o preço esperado condicionado, tem essa barrinha aqui, então existe uma condição, condicionado a FI. Quem é FI? FI de T. É o conjunto de informações. Então, o conjunto de informações de hoje, na data de hoje, dia 19 de março, determina o preço do ativo J de amanhã. Então, se, por exemplo, hoje saiu uma notícia de que encontrou-se a cura do coronavírus, hoje, no período T, essa informação vai afetar o preço dos ativos amanhã. Então, amanhã é provável que os ativos reflitam positivamente essa informação. Então, o valor esperado do preço do ativo J para o período de amanhã, ele é igual a 1 mais o retorno esperado do ativo no período T mais 1, também condicionado a esse conjunto de informações, vezes o preço de hoje. Então, por exemplo, se o preço de hoje, o PJ no período T, é 10, se eu estou olhando para uma empresa cujo preço é 10, e eu tenho um retorno esperado de 10%, eu espero, por exemplo, que a Bolsa de Valores ou que a empresa X valorize 10% se uma determinada informação for publicada. Então, eu vou ter 1 mais 0,10 vezes 10. Então, 1 mais 0,10 vezes 10 vai dar 11. Então, eu vou ter que o valor, o preço esperado desse meu ativo para o dia de amanhã vai ser 11. Então, fundamentalmente, isso aqui é a equação básica, que é desdobrada conforme a gente vai explicando a expectativa de Fama. Então, Fama chama de X, de J, o retorno anormal. Então, o retorno anormal é a diferença, aqui o menos, é a diferença entre o preço esperado do ativo J no período T mais 1, então o preço que eu espero para amanhã, eu espero que amanhã a ação seja negociada por R$11. Só que amanhã, quando o mercado fechar, vai ter todo dia de negociação e o mercado vai fechar, eu vou ver então que o preço da ação vai ser 11,50. Então, eu vou ter que o preço foi 11,50 e o preço que eu esperava era 11. Então, o X aqui seria 0,50, seria 50 centavos. Eu teria, então, adicionalmente, um retorno anormal de 50 centavos. É anormal positivo porque foi maior. Na proposição de Fama, esse retorno normal ele não existe. Então, ele seria zero.
todas as informações estão disponíveis no mercado. Então, não tem por que amanhã a ação ser 11,50. Eu já sei todas as informações, públicas e privadas, então amanhã a ação vai ser exatamente R$ 11, porque é a expectativa fundamentada nas informações disponíveis de hoje. Então, ele espera aqui, ó, o vetor de esperança de X, condicionado a esse conjunto de informações, que o retorno anormal seja zero. Tá? Isso também é refletido quando eu me refiro ao retorno. Né? Aqui eu me referi ao preço. Aqui também é refletido se eu me referir ao retorno. Aí ele chama o retorno anormal agora de Z. Então, Z, no período T mais 1, vai ser igual a o retorno real de amanhã. Então, o retorno real vai ser 10%. Se hoje é R$ 10 a ação e amanhã vai ser 11, eu vou ter 10% de valorização. Então, o retorno real vai ser 10%. O retorno esperado, eu já identifiquei como sendo 10%. Então, um menos o outro também vai ser igual a zero. Então, essa é a função de mercado eficiente. Então, quando todas Professor, Pode falar. como é que faz para, digamos, converter esse conjunto de informações em dados numéricos, esse FI? Esse FI, ele é transformado em valor, em informação, em preço, de acordo com a expectativa de mercado. Tá? Não tem uma fórmula específica, porque isso depende muito da notícia, da informação que a gente está falando. Por exemplo, vamos pegar o mais básico, a empresa que vai divulgar resultados. Tá? Por exemplo, vamos pegar o caso da Oi, que é uma empresa que ainda não divulgou resultado. A expectativa é que a Oi tenha um prejuízo, ela tem acumulado prejuízo ao longo dos últimos trimestres, e há uma forte expectativa de que a Oi tenha novamente mais um prejuízo. A Oi, por estar em recuperação judicial, ela é obrigada, judicialmente, a todo mês divulgar um relatório onde ela detalha a situação financeira. Então, por exemplo, o delay de conhecimento de resultado da Oi vai ser de um mês só, e não de 3, como acontece com todas as outras empresas. Porque as empresas divulgam resultado trimestral, a Oi também divulga resultado trimestral, mas ela tem essa informação lá que ela vai divulgar cada mês. Então, a expectativa de diferença entre o retorno esperado e o retorno real é muito pequena, exatamente por conta dessa diferença de informação. O que acontece? Se por acaso o mercado espera que o resultado seja melhor, a Oi vendeu uma participação numa controlada que ela tinha lá em Angola. A principal companhia de telefonia da Angola, a Oi tinha 25%, ela vendeu agora no começo do ano. Então, isso é uma informação nova que vem para o mercado. Então, o mercado já cria expectativa de que o resultado da Oi vai ser melhor, porque a Oi vai ter mais caixa, pode diminuir dívida, isso vai diminuir despesa. Então, quanto vai ser melhor? Por exemplo, como é que eu transformo essa informação em número? A Oi vendeu por US$1 bilhão. Então, vai entrar, vamos supor que vai entrar 5 bilhões de reais no caixa da Oi. Estou fazendo cotação de dólar a R$5 e estou considerando que ela vai receber tudo à vista. Ela não vai receber à vista, mas eu estou considerando para simplificar. E aí ela tem 5 bilhões de reais em caixa. Então, vamos supor que ela tem lá uma dívida de 15 bilhões de reais. Tá? E ela está remunerando essa dívida a 10% ao ano. Então, ela pode pegar desses 5 bilhões de reais, ela pode pegar 3 bilhões de reais e reduzir dívida. Então, ela teria aí 3 bilhões de reais a menos de dívida. Isso traria um efeito financeiro para a empresa, porque ela vai diminuir o pagamento de juros. Eu calculo qual é o volume esperado e aí eu chego ao possível lucro da Oi. É isso que os analistas fazem, eles divulgam a expectativa de resultados. A gente tem lá o censo do mercado, a expectativa de resultado da empresa. Se isso acontece, eu tenho, então, uma mensuração, uma medida de qual é esse efeito. Então, como eu te falei, não existe um método, uma fórmula para fazer isso. Essa expectativa, ela depende do tipo de informação e ela depende do contexto. Então, por exemplo, imagina se hoje sai uma notícia de que existe
sei lá, o pessoal diz que água com limão é bom para tudo, né? Então, o coronavírus vai ser curado com água com limão. Pode tomar água com limão que você vai ficar bom. Então, em tese, isso traria uma notícia positiva enorme para o mercado, mas o efeito dessa notícia sobre as diferentes empresas é diferente. Algumas empresas vão reagir de forma mais positiva e outras vão reagir de forma mais negativa, ou menos positiva, melhor dizendo. Tá? Então, essa captura depende muito do tipo de informação e do contexto que a gente está avaliando. Ok? Bom, e aí isso ocorre de acordo com o chamado modelo de submartingale. O que isso significa? Submartingale é um processo estocástico, é um processo acumulativo. Então, em tese, espera-se que os retornos acumulados ao longo do tempo, condicionados a esse conjunto de informações, sejam positivos ou equivalentes ao do período T. Tá? Então, eles devem ser iguais ou maiores que zero. Tá? Eles devem ser maiores ou iguais a zero, ou nulos. Né? Fica que, em geral, as regras de negociação do mercado, elas levam como base as informações publicamente disponíveis, informações disponíveis, tá? Para suportar esses retornos esperados. O modelo Random Walk, tá? Ele já foi tratado por diferentes pessoas em diferentes momentos. Tá? E o Malkiel, ele tem um livro famoso chamado a Random Walk Down Wall Street. Esse livro é um livro que trata fundamentalmente de aleatoriedade, tá? E muito do mercado eficiente está relacionado também à questão da aleatoriedade. Tá? Então, o preço corrente dos ativos no mercado, tá? Ele vai refletir as informações disponíveis e estarão suscetíveis a mudanças dos preços, e esses preços se relacionam de forma independente, de forma aleatória. Por isso que o efeito em um ativo pode ser maior do que em outro. Tá? Então, as probabilidades de distribuição condicional e marginal de uma variável independente, elas são aleatórias e idênticas. Tá? Então, nesse modelo, a gente vai ver que nós vamos assumir que o retorno esperado do ativo condicionado ao conjunto de informações é igual ao retorno real esperado. Tá? Isso porque, em média, a distribuição desse retorno esperado ele é independente, tá, da informação disponível no período T. Então, os efeitos serão aleatórios. Então, nesse modelo de fair game, ou de valor justo, tá, ele vai dizer que a condição de equilíbrio desses mercados pode ser expressa em termos de retorno esperado. Tá? Ele vai revelar pouco sobre o processo estocástico de geração desses retornos. Então, aponta quais seriam as condições necessárias para que o mercado seja eficiente, classificado como eficiente. Então, primeiro ele pressupõe que não há custos de transação, tá? Ou seja, as transações elas são realizadas livremente, independente de custos. Haja vista que o custo poderia ser um fator impeditivo. Todas as informações elas estão disponíveis sem custos, ou seja, nós teríamos acesso livremente a todas as informações e todos concordam com as implicações das informações sobre os preços. Tá? Então, as informações publicadas, de fato, afetariam os preços. Essas seriam, então, condições suficientes para ser eficiente, mas não necessárias. O que ele quer dizer com isso? De informação suficiente, mas não necessária. Um por vez. Quando ele diz suficiente, identificar no mercado esses três eventos. Eu acho que uma não exclui necessariamente a outra. Tipo, vai depender também de cada mercado, de cada relação que tem os negociadores em relação ao mercado. Por exemplo, o mercado pode ser eficiente para um certo tipo de investidor e pode ser ineficiente para outro tipo de investidor. Os mercados também podem ser diferentes entre si. Pode haver eficiência em um mercado e ineficiência em outro mercado. Eu acho que o que ele quis dizer é que onde a... Pode voltar?
Pode ser que no mercado não haja os custos de transação na negociação de ativos, e em outro mercado pode ser que exista, mas as informações disponíveis estão disponibilizadas sem custos, enquanto em outro mercado pode ser que esteja com custo. Acredito que é mais nesse sentido que ele quis dizer. Eu já acho que as informações suficientes seriam as informações que todos precisariam para tomar suas decisões, né, de acordo com o que estaria disponíveis. E as que seriam as necessárias, no caso. Seriam não necessárias porque não influenciariam aquela tomada de decisão naquela transação, considerando que naquele momento todas as informações estariam precificando aquele ativo. Quando ele fala suficientes, então ele faz a menção de que as informações, se o mercado não tiver custo de transação, ao mesmo tempo, se todas as informações estiverem disponíveis sem custos e, ao mesmo tempo, também houverem concordância das implicações dessas informações, se as três ocorrerem ao mesmo tempo, o mercado é necessariamente eficiente, porque ocorrem ao mesmo tempo esses três fenômenos. Porém, quando ele fala que não necessárias, pode ser que o mercado seja eficiente se um desses fenômenos não for observado. Por exemplo, pode ser que haja, de fato, custos de transação e mesmo assim o mercado seja eficiente. Tá? Então, são condições suficientes, se ocorrer ao mesmo tempo, o mercado passa a ser eficiente, mas não necessárias. Em algum momento pode ser que elas não ocorram. E o FAMA, ele fala de três formas de eficiência, né? Falar de eficiência é relativamente abrangente. Então, ele divide em três formas. Ele chama de forma fraca, forma semi-forte e forma forte. Quando o mercado é eficiente da forma fraca, quando ele reflete os retornos passados. Então, ele reflete informações históricas. Eu consigo explicar o retorno futuro com base no retorno presente. Ou eu consigo explicar o retorno presente com base no retorno passado. E aí, o mercado seria eficiente da forma fraca. Ou seja, informações públicas e privadas não estariam completamente refletidas no preço. Quando o mercado ele é eficiente na forma semi-forte, além das informações históricas que estão refletidas no preço, também estariam refletidas todas as informações públicas. Ou seja, quando uma empresa divulga um fato relevante, uma aquisição, ou quando ela divulga resultados, essa informação que é pública, que chega a todos ao mesmo tempo, estaria refletida no preço da ação da empresa. Tá? Então, o preço refletiria tanto os dados históricos quanto as informações públicas. Quem não estaria refletida aí? Apenas as informações privadas, porque o mercado não teria conhecimento delas. Tá? E na última forma forte, que é a mais completa, onde a gente teria a eficiência da forma completa, toda e qualquer informação estaria refletida no preço da ação. Tanto informação histórica, quanto informação pública e também as informações privadas. Ou seja, não seria possível obter retorno anormal, em hipótese alguma, mesmo que se utilizasse informação privada. Olhando para o nosso mercado de capitais hoje, tá, aqui no Brasil, em qual dessas formas o nosso mercado se enquadraria? Semi-forte. Semi-forte? Podemos dizer podemos dizer que as informações públicas são refletidas no preço? Sim. Sim, né? Informações privadas estariam refletidas lá? Não. Não, né? Lembrem de casos históricos que a gente tem, caso da OGX, o Eike Batista até hoje é acusado de negociação com informação privilegiada. O mais recente do Joesley Batista, né? Teve o caso da Sadia também, foi, Fernando? Caso da Sadia, que é um pouco mais antigo. Tá? O caso do Joesley a gente teve recentemente, né? Que foi o Joesley Day, inclusive. Então, isso mostra que o nosso mercado não é eficiente na forma forte. E aí o FAMA, ele traz algumas informações sobre teste. Professor, existe algum tipo de mercado que
tem essa eficiência forte no mundo? Eu acredito que não. Tá? Existe uma infinidade de estudos que testam a eficiência, as formas de eficiência, principalmente a eficiência forte, e conseguem identificar que em menor ou menor grau existe anomalias. O mercado é ineficiente porque uma informação privada pode ser utilizada para negociação. Tá? Nos diferentes mercados, é muito difícil a gente ter um mercado completamente forte. Ok? Bom, então, existem algumas formas de testes. O FAMA ele traz os chamados testes da forma fraca. Tá? Aí a gente tem a informação que importa, a informação passada. Tá? Há evidência de que os preços das ações se aproximavam no passeio aleatório e a expectativa condicional do preço de amanhã ela é dada conforme o preço de hoje. Né? Então, já lá em 1970, 1968, havia evidências de que essa forma ela era observada. Então, normalmente o mercado ele incorpora integralmente as informações de preços passados. Os preços mudam em movimentos aleatórios, apesar disso, a gente não consegue definir com razoável certeza qual é o movimento exato e normalmente se denominam de testes de previsibilidade de retornos. O FAMA chamou assim lá em 1991. Tá? Então, ele segue o modelo submartingale, né? Um modelo estocástico cumulativo em que a gente teria que o Z aqui novamente, que é o retorno anormal, ele vai ser igual ao retorno do ativo J no período T, hoje, menos o valor esperado desse retorno J no período T, condicionado ao retorno do período T-1, T-2, T-3 e assim sucessivamente. Então, assume-se que as transações elas são independentes, tá? Muito embora, mesmo que elas sejam independentes, conforme a teoria do passeio aleatório, há evidências que apontam que é mais comum se encontrar um retorno positivo depois de 2 retornos positivos ou um retorno negativo depois de 2 retornos negativos do que esses retornos positivos quando o passado é um positivo e outro negativo, ou ao contrário, um retorno atual negativo depois de um negativo e outro positivo. Tá? Então, isso demonstra que, de fato, há um passeio aleatório, os retornos eles se distribuem aleatoriamente de forma independente, mas que há tendência de que, quando os retornos são positivos, eles tendam a ser positivos no futuro. Quando são negativos, também tendem a ser negativos no futuro. Esta forma fraca, fundamentalmente, é feito com base no modelo CAPM. Tá? Vocês vão passar pela disciplina de finanças comportamentais e vão aprofundar a análise desse modelo. O que é que o modelo CAPM diz? Que o retorno esperado ele é função do retorno livre de risco. Tá? Então, a gente tem aqui o retorno esperado do ativo J no período T mais 1, ele é igual ao retorno de um ativo livre de risco, por exemplo, a Selic, mais o retorno, a diferença entre o retorno do mercado e o retorno livre de risco, que seria o retorno do mercado, por exemplo, o retorno do Ibovespa e o ativo livre de risco, a Selic. Isso aqui ponderado pela variância desse retorno, que é uma medida de risco, vezes, tá? Apesar de não ter o xzinho aqui, né? Como está aqui fora, é um multiplicando o outro, vezes o risco. Esse cidadão aqui, que é a covariância do retorno do ativo J com o retorno do ativo M, dividido pela variância do ativo M, é o que a gente chama de beta. É o beta de risco. Então, o beta vezes o prêmio de mercado mais o retorno livre de risco. A lógica é, por que eu me exporia à Bolsa de Valores, ao retorno de um ativo mais arriscado, tá? Se eu tenho um ativo livre de risco? Se eu tenho a Selic, por exemplo, que eu posso comprar a Selic a 3,75, né? Baixou ontem de novo, e ficar tranquilo sem me preocupar com queda, com o circuit breaker. Eu assumo o risco na Bolsa porque ela me oferece um retorno maior. Então, eu espero que o retorno desse ativo aqui, esse RJ, seja maior do que o RF, que é o retorno livre de risco. Então, essa é a lógica do modelo do CAPM, que é o modelo de precificação de ativos.
Bom, forma semiforte, então, a gente tem que todas as informações públicas estariam refletidas no preço. Atenção especial aqui é dada a velocidade desse ajuste. A velocidade ela não é igual, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter diferentes tipos de informações que muitas vezes levam tempo para ser traduzidas, entendidas pelo mercado. Então, por exemplo, anúncio de lucros, desdobramento de ações, troca de gestão, sai um gestor, entra outro. Essas informações vão ser refletidas em velocidades diferentes, tá? E aí o que se espera é que os preços dos ativos reflitam adequadamente as informações que estão publicamente disponíveis, tá? Essas informações públicas são aquelas que se tornam conhecidas ao mesmo tempo, como eu falei. Então, o FAMA, em 91, ele já prevê a impossibilidade de investidor obter retornos anormais com as informações públicas. Então, o mercado seria exatamente eficiente na forma semiforte se fosse impossível obter retorno anormal, tá? O Ball e o Brown, lá em 68, já previa que as informações são, de fato, relevantes, né? Os estudos mostram a relevância da informação contábil nos preços das ações, porém, que elas não têm um reflexo completo como se espera. Apenas 10 a 15% dessas informações não eram antecipadas pelo mercado, por uma série de fatores, né? A gente consegue, por exemplo, não é difícil prever que o primeiro trimestre de 2020 será muito difícil para empresas como companhias aéreas, como locadoras de veículos, tá? Como companhias de turismo. Por quê? Porque as pessoas não estão viajando, estão cancelando viagens, estão solicitando reembolso, tem uma série de fatores que estão ocorrendo que isso já é público, a gente já consegue prever e levar isso para o preço. Já na forma forte, ela é a forma mais polêmica de eficiência, tá? Por quê? Porque ela é quase utópica, tá? Então, quando o FAMA publicou o paper dele em 1970, desde lá para cá, essa forma ela foi fortemente questionada, né? É importante lembrar que, apesar disso, o próprio FAMA ele já deixou claro que ele não esperava que essa fosse uma forma exatamente observada em todas as situações, né? É um modelo teórico que consideraria também essa forma de eficiência, né? O FAMA que é prêmio Nobel, né? Depois eu até sugiro para vocês, existe eu não recordo o nome do programa, mas essa discussão ela está pública, disponível no YouTube. É uma conversa, uma entrevista que foi realizada entre o Thaler e o FAMA, que é um pesquisador de finanças comportamentais, e o FAMA que fala sobre a eficiência de mercados, eficiência dos mercados, e eles um contrapõe o ponto do outro. É uma entrevista bem interessante em que eles abordam bastante essas teorias. Então, o próprio FAMA ele já deixava claro de que, olha, eu não espero que o mercado seja completamente eficiente. Lá em 91, no trabalho em 91, ele já fala que essa forma é a forma de teste de formação privada, em que nenhum investidor poderia obter retorno anormal com formação privada. A gente sabe que isso existe no mercado brasileiro, no norte-americano, por exemplo. Mas esse retorno com informação privilegiada já é considerado crime, já, né? Sim, é considerado crime, mas existe também a possibilidade isso é o que a gente chama de insider trading, né? Insider é o agente interno, é o cara que está dentro da empresa e que tem acesso à informação antecipada. Por exemplo, para o balanço ser publicado, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Fiscal. Depois que passa no Conselho Fiscal, ele vai para a Assembleia Geral, né? E aí os conselheiros aprovam o resultado da empresa. Depois de aprovado é que ele vai ser publicado. Então, vejam, conselheiros fiscais, os gestores, diretor da empresa, o CEO, o CFO, os próprios conselheiros de administração, eles tomam conhecimento do resultado da empresa de forma muito antecipada. É proibido que eles negociem com essa informação. Se eles negociarem, há uma previsão legal de crime, eles podem ser presos,
A pena vai de 1 a 5 anos no Brasil e eles também são multados, né? Devem devolver o benefício obtido com a negociação em até, se eu não me engano, 5 vezes, mas normalmente a pena é para eles devolverem entre 1,5 e 2 vezes o valor obtido, e são impedidos de atuar no mercado, na cúpula de empresas, como conselheiros, como diretores, etc. Então, essas são as penas máximas. No Brasil, de fato, a gente vai ver, eu vou mostrar, quando estiver falando da simetria de informação, que a gente tem poucos casos relatados, né? E normalmente isso acaba no processo administrativo, eles fazem um acordo e extinguem o processo. O mercado norte-americano é mais rígido quanto a isso. A gente tem, por exemplo, a Oprah, que é uma apresentadora bem conhecida lá nos Estados Unidos, né? Talvez a Xuxa norte-americana. Ela já teve um caso legal, um problema legal com o uso de informação privada. Então, ela já foi penalizada por isso. No caso, é crime em todos os países, né? Sim, mas existe a possibilidade de ocorrer insider trading, trading é negociação, né? Negociação de insider, de forma legal. Eu, inclusive, tenho um paper com o Felipe Edilson, que está publicado na RBGN, que fala disso. É o lado bom do insider trading, o nome do título. Então, o insider ele pode negociar, ele não pode negociar com informação privada. Por exemplo, recentemente a gente tem tido o controlador da Marfrig comprando fortemente as ações da empresa. Existe a obrigação dele publicar as compras que ele está fazendo. Então, no Brasil, ele tem até o final do mês subsequente para poder fazer divulgação. Na verdade, é até o 10º mês do segundo mês subsequente. Então, hoje a gente está no hoje é 19 de março. Então, se, por exemplo, um controlador comprar a ação da empresa hoje, ele tem até o 10º dia do mês seguinte, do mês que vem, para fazer essa divulgação. Se ele comprar no 1º de março, ele tem até o 10º dia de abril para fazer a divulgação. Então, tem um delay de 40 dias que ocorre, mas ele é obrigado a divulgar que ele comprou, que ele vendeu. Okay? Então, no Brasil, a gente tem evidências de forma fraca e semiforte, mas não de forma forte, né? A minha tese de doutorado, por exemplo, testou a forma forte e eu consegui identificar que há assimetria de informação no Brasil. Tá? E aí eu vou falar um pouco disso mais à frente. Então, nesse gráfico, a gente teria na vertical o retorno, tá? Aqui está o R do retorno, na horizontal o risco, representado pelo beta, o beta do ativo A, o beta do mercado e o beta do ativo B. O beta do mercado é igual a 1, né? O risco médio do mercado é 1 e a gente espera que as empresas tenham beta maior ou menor do que esse 1. Quando eu tenho, observe que aqui é 0, né? E aqui é 1. Então, meu ativo A, ele tem um risco menor do que 1. Ele é menos arriscado que a média do mercado. Então, aqui eu tenho o retorno do meu ativo livre de risco, RF, e essa linha, tá, diagonal aqui, é a linha do mercado. Quanto maior é o risco, maior tende a ser o retorno. Observe que ela é inclinada positivamente. Então, ó, nesse ponto M, eu tenho um retorno refletindo exatamente o risco da empresa. Então, eu teria o retorno médio do mercado está aqui e aqui está o risco médio do mercado. Quando eu tenho um ativo menos arriscado, se as informações estiverem completamente disponíveis, se o mercado for eficiente da forma forte, o retorno do ativo A deveria estar aqui em cima da linha, pontinho aqui em cima da linha. Mas observe que o A está um pouco acima, não está acima da linha, o A está aqui, ó. Então, como o A está acima, o que eu vejo é que existe, então, o A está aqui em cima, ó. Então, ó, observe que o A está aqui em cima. Então, se o A está aqui em cima, o A está aqui em cima, ele deveria estar nesse ponto aqui, ó. Então, como ele não está aqui, eu observo que eu tenho, na verdade,
um retorno anormal, tá? Observe que aqui eu tenho o retorno real e aqui eu tenho o retorno esperado. Como o retorno real é maior do que o esperado, eu tenho um retorno anormal positivo. Isso mostra que o mercado não é eficiente da forma forte. Do outro lado, eu também teria a mesma observação. Para o meu ativo B, ó, eu tenho um risco maior do que 1. 1 está aqui, esse risco está lá em cima. Se o meu ativo refletisse todas as informações efetivamente, o retorno dele deveria estar exatamente em cima da linha do mercado. Mas não está, o B está embaixo. Então, o retorno é menor do que o que deveria ser para a quantidade de risco que esse ativo tem. Tá? Então, ó, o retorno esperado é maior do que o retorno real. Logo, eu tenho aqui um retorno anormal negativo. Né? Eu tive um retorno real menor do que o que eu esperava. Tá? Então, esse é um exemplo de como eu consigo identificar quando o mercado não é eficiente da forma forte. Certo? Então, ó, considerando a observação de Fama lá de 1970, aqui está a proposição de 70, eu tinha forma fraca, semiforte e forte. Em 91, ele reapresenta isso, reclassificando, né, lá no paper de 91, dando novos nomes a isso, sendo mais objetivo. Diz, olha, uma fraca é a forma onde eu faço a análise dos preços passados. E eu fundamento a análise técnica. A análise técnica, ela traça a tendência futura com base no preço passado. Tá? Então, é padrão de gráfico. Conforme o preço se desempenhou no passado, eu consigo prever o futuro. No semiforte, eu tenho a chamada informações públicas. É o que fundamenta a nossa análise fundamentalista. Nós analisamos essa forma de eficiência, analisamos as informações públicas e tentamos identificar com mais velocidade, com mais clareza, o que aquela informação transmite de mensagem. E a forma forte seria chamada informação privada. Tá? Para identificar isso aqui, nós precisaríamos de uma análise de microestrutura de mercado. Existem algumas medidas para isso. Tá? E aí a gente conseguiria identificar. E o desdobramento disso foi que nós tivemos uma série de questionamentos sobre o que nós temos como hipótese de mercado eficiente. Tá? Então, o desdobramento das discussões falam sobre questões de magnitude, por exemplo, tamanho do mercado, volume de negociação do mercado, como esse mercado ele lida, por exemplo, com a quantidade de investidores, chamado viés de seleção. Tá? Então, conforme se seleciona amostras para análise, esse viés ele pode influenciar a análise da hipótese de mercado eficiente, ou mesmo o chamado evento sorte. A gente tem questões de aleatoriedade que podem ocorrer. Por exemplo, nós podemos prever, analisar, na verdade, e fazer uma previsão de valor para a empresa no período futuro, porém, nós não conseguimos prever com exatidão qual é, por exemplo, a probabilidade de ocorrência de uma pandemia como a que aconteceu e que afetou os preços de todos os ativos. Então, esses fatores, eles são considerados na discussão do mercado eficiente. Um paper bem conhecido que discute isso é o paper de Glossman e Stiglitz, lá de 80. Tá? Então, eles fazem outro olhar e abordam que é impossível o mercado ser eficiente, né? Ser eficiente informacionalmente. Primeiro, eles levantam um forte questionamento sobre os custos de transação e os custos para obtenção de novas informações. Na visão dos autores, não é possível pressupor que não haja custo de transação, porque, de fato, eles existem nas mais diferentes situações. Da mesma forma, não é adequado prever que não haja custos para obtenção de informação. Nós temos esses custos, as pessoas se esforçam para ter esses custos. Ok? Então, haveria, de fato, um esforço para se obter essas informações. Caso não houvesse benefícios, não se justificaria os custos.
Então, caso os preços refletissem perfeitamente as informações, né, não se gastaria recursos para poder se obter informações ou se entender com mais profundidade essas informações. Por isso, os retornos anormais eles vão existir. Tá? Eles justificam o fato de nós estarmos aqui, por exemplo, estudando para poder entender um processo de avaliação e capturar de forma mais adequada o efeito dessas informações no preço. O Malkiel é outro que apresenta críticas à eficiência dos mercados. Tá? Segundo ele, alguns investidores são comprovadamente menos racionais do que outros. Tá? Isso converge com a teoria da irracionalidade dos mercados. Vocês acham que existe irracionalidade no mercado ou não? Não existe. Não existe. A capacidade humana em processar todas as informações, tanto disposto por Tversky e Kahneman lá em 1974 e 1979 também. Todos os mercados há uma irracionalidade, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um exemplo prático agora, né? A bolsa ela tem derretido continuamente, né? Ela tem acumulado perdas ao longo dos últimos dias muito fortes. Agora a bolsa está caindo quase 3%. Tá? A gente tem, deixa eu ver se ontem teve papel, tiveram várias ações que desvalorizaram mais de 30%. Então, tem muitas ações que desvalorizaram muito. Por quê? Porque a expectativa sobre elas é muito ruim. Porém, se nós pensarmos no médio a longo prazo, a racionalidade nos sugere de que existe um exagero no movimento do mercado. O mercado está em pânico, né? Então, tem muito movimento irracional. Então, tem muitas empresas que continuarão a existir ao longo do tempo. Então, isso é um exemplo de irracionalidade nos mercados, né? Então, nem sempre os mercados são completamente irracionais. Outras questões é que os padrões imprevistos, eles não persistem. Nós já tivemos outras crises, mas e teremos novas crises, além da atual que nós vivemos. Isso é líquido e certo. Porém, não conseguimos definir padrão para isso. Não dá para definir que de 5 em 5 anos a gente vai ter uma crise tamanha que vai fazer as bolsas do mundo desvalorizarem quase 50%. Isso é imprevisível, né? Então, não dá para identificar que isso se repita ao longo do tempo. Então, por exemplo, o que a gente consegue prever são algumas anomalias que de fato ocorrem, os chamados efeitos segunda-feira, efeito janeiro, efeito feriado, o chamado efeito final de semana. O que significa efeito final de semana? Atualmente a gente tem visto isso de forma muito clara. A tendência de a bolsa ter retorno negativo na sexta-feira. Por quê? Porque muitos investidores preferem vender as suas ações na sexta-feira, passarem final de semana vendidos, sem ações, porque no final de semana a bolsa não funciona, mas as más notícias continuam vindo. Então a gente tem visto isso nesse exato momento. A cada dia saem notícias mais ruins sobre a pandemia. Então os investidores eles tendem a ficar fora das ações, eles vendem, esperam o final de semana passar e se tudo permanecer igual, na segunda-feira eles recompram. Os preços dos títulos que podem aparecer de tempos em tempos, né, fatores aleatórios, isso pode acontecer. Vou citar o caso do IRB Brasil. Agora, não houve comprovação de que as suspeitas eram verdadeiras, mas a empresa já sofreu bastante, né? E a gente tem o caso das bolhas. Por exemplo, a imagem que aparece para vocês aqui, tá? A bolha que ocorreu nas empresas.com, ou a bolha da internet lá nos Estados Unidos, né? Vocês observem que aqui a gente tem um padrão com base 100 pontos, tá? Então, aproximadamente ali perto do final de 1998, isso é o índice de ações.com, né, de empresas de internet. Na época, AOL, e coisas do tipo. A internet surgiu como um grande diferencial naquela época, e naquele momento houve uma euforia muito grande no mercado norte-americano
em um pouco menos de um ano, na verdade, ó, as ações, o índice de ações chegou aqui a quase 700 pontos, ou seja, se multiplicou por 7, né? Teve um período aqui de queda, mas ele voltou a quase 800 pontos ali no início dos anos 2000, né? E aí, nesse período, nós tivemos um período de crise de confiança nos Estados Unidos, uma série de escândalos contábeis, e alguém parou lá e disse, espera aí, o que eu estou comprando aqui? Essas empresas, elas são intangíveis enormes. Será que eu não estou pagando muito caro por isso? E aí, a bolha estourou, né? As ações desvalorizaram aqui em um período de aproximadamente pouco mais de 2 anos, desvalorizaram 93%, né? Então, essa é uma bolha famosa que aconteceu lá e que vão de encontro à discussão de hipóteses de mercado eficientes, né? Se o mercado fosse completamente eficiente, essas bolhas elas não ocorreriam com tanta frequência. Tá? Então, o Malkiel ele fala da ineficiência do mercado, né? Então, essas anomalias elas são ineficiências, vão de encontro à discussão de mercado eficiente. Então, se o mercado fosse completamente eficiente, não seria possível a gente ter análise técnica nem análise fundamentalista. Não fazia sentido a gente dedicar tempo para isso. Tá? E aí ele fala que, bom, um portfólio selecionado aleatoriamente, ele seria mais eficiente. Não teria por que eu gastar tempo para poder fazer análise fundamentalista, análise técnica para montar a carteira. E aí, aqui no Brasil, eu trago um exemplo para vocês, como há uma questão de aleatoriedade interessante. Existe um grupo de investidores anônimos que criaram um chamado Monkey Stocks. A origem, né, a inspiração desse Monkey Stocks é o livro do Malkiel, o de Passeio Aleatório, lá em Wall Street. Ele fala que, com base na aleatoriedade, um macaco jogando dardos tem mais chances de acertar o preço das ações do que analistas super qualificados se dedicando para análise de ações. Então, os caras criaram um Instagram e um Twitter, onde eles montam aleatoriamente uma carteira de ações por semana, né? Eles selecionam lá ações aleatórias, são 5 ações por semana, e eles acompanham o desempenho dessas carteiras. Tá? Então, nessa imagem aqui, eu trago para vocês o acumulado de 2019 dessa carteira. Eles chamam lá Carteira Macaco Zé. Esse aqui é o Twitter também e o Instagram, depois se vocês quiserem procurar lá. E até o dia 18 de outubro, o desempenho acumulado da carteira do Monkey Stocks era de 51%. Nessa telinha aqui a gente tem a carteira do Ibovespa, que naquela época estava acumulando 19% de alta. Então, observem que a carteira aleatória, montada aleatoriamente, tá? Eles pegam, se eu não me engano, eles ranqueiam as ações por ordem alfabética e pegam os números da loteria e selecionam as ações. Então, toda semana eles fazem isso. É aleatório de fato. Qualquer ação que der lá, eles montam a carteira e acompanham o retorno naquela semana. Então, eles compram segunda-feira na abertura, vendem sexta-feira no fechamento do mercado. Toda semana fazem isso. E observe que o retorno aqui, ó, comparado a 3 outras casas de análise, 3 fundos aqui, é bem maior. Isso vai acontecer sempre? Não, isso é obra do aleatório. Tá? Então, pode ser que eu vi as primeiras semanas de 2020, os retornos já são menores do que Ibovespa. Então, isso é um exemplo da aleatoriedade que o Malkiel defende. Apesar disso, ele afirma que, quando o mercado é eficiente, não se permitem que os investidores obtenham retornos anormais, sem incorrerem riscos anormais. Então, para que os retornos sejam maiores, os investidores estariam expostos a riscos maiores, né? Não teria uma forma de obter retorno maior do que isso. E o que se vê no mercado, normalmente, é uma visão parcial do mercado. Não se dá para ver
o mercado de forma completa. Tem muita coisa que não fica visível. Tá? Por isso, os retornos, normalmente, eles são capturados por alguns indicadores. E aí a gente tem alguns exemplos aqui que podem ser utilizados para esse fim. Diante disso, podemos dizer, então, que Fama mudou de ideia entre 70 e 91? Não. Só E, por acaso, voltou e disse, não, peraí, calma lá, eu me equivoquei, eu acho que o mercado, de fato, não é eficiente. Não, né? Não. Ele faz Esse é 91, formular. ampliar, ele traz uma série de evidências e fala, olha, os pressupostos teóricos que eu levantei lá atrás, eles são válidos. Óbvio, a forma forte é uma presunção teórica. Existe uma série de evidências que dizem que os mercados não são eficientes na forma forte. Mas isso não quer dizer que a forma não faça sentido. Tá? Teoricamente, ela faz sentido. Mas a gente não consegue observar na prática que os mercados sejam, de fato, eficientes na forma forte. Dentro dos critérios de dominância, tá, uma visão gráfica que nós poderíamos ter das formas é mais ou menos essa. Observem que aqui eu tenho a forma fraca, dados passados. Na forma semi-forte, eu tenho informações públicas e também os dados passados. E na forma forte, eu teria tudo junto aqui. Informações privadas, públicas, dados como eu havia comentado. Esses são os critérios de dominância, né? Ou seja, a visão mais fraca, economicamente mais sensível da economia, tá? Ela diz que o preço dos ativos vai refletir, então, informações de acordo com seus benefícios marginais, tá? Sem exceder, obviamente, os custos marginais de se capturar essas informações. Então, esses são os testes empíricos que o Fama, em 91, traz, tá? Ou seja, para testar a forma fraca, então a gente tem os retornos passados, então o que se busca identificar são as autocorrelações, muito embora haja a existência de outras variáveis que afetem essas previsões, né, como movimentos de mercado, as próprias estratégias de carteira e anomalias do mercado, ele não elimina isso, ele fala, olha, isso aqui existe e também afeta. Tá? No que diz respeito à forma semiforte, ele aponta os testes de valor para análise fundamentalista, ou seja, as informações públicas elas importam, e aí os testes, eles são testes ajustados pelo risco, então a gente tem uma série de efeitos que podem ser relacionados a isso, efeito preço por lucro da ação, efeito liquidez, coeficiente de valor contábil pelo valor de mercado, né, o book to market ou market to book invertido, tá? E além de haver uma série de outros fatores que, de fato, vão estar ali relacionados à eficiência do mercado. Por exemplo, o efeito reversão, que é a teoria de reversão à média. Existe a expectativa de que ações que se valorizaram muito além da média retornem à média, ou aquelas que ficaram muito para trás que voltem à média. Tá? Informações internas, desempenho de fundos mútuos. Então, esses são outros fatores apontados por Fama que importam. A gente tem o estudo de Camargo e Barbosa, lá de 2006, eu trago só para a gente ter uma ideia. Naquela época, eles fizeram um levantamento dos estudos que testavam a eficiência do mercado. 7 estudos apontaram eficiência na forma fraca, 2 na forma semi-forte e 1 falava de eficiência na forma geral. Tá? Do total de 24 trabalhos, esses eram os 10 que apontavam a eficiência. Do outro lado, 14 falavam que não havia eficiência no mercado, né? E normalmente essa ineficiência considera a ineficiência de forma ampla, de forma completa. Ok? Bom, eu trouxe algumas outras questões. Essas questões eu vou deixar para a gente discutir lá no fórum. Eu vou levar para lá depois. A gente aprofunda essas questões lá. Nessa parte final de eficiência de mercado, então eu reporto os casos de insider trading que eu havia comentado com vocês.
A gente tem casos aqui no Brasil, então eu trago aí uma reportagem da Exame de 2017, que fala do insider trading e cita alguns escândalos que ficaram famosos aqui no Brasil, né? Então, esse estudo foi feito, considerado ali o período de 2002 a 2015, né? E mostraram 50 casos julgados pela CVM nesse período. O primeiro mais conhecido é o caso da Sadia, acho que foi o Denner que comentou, né? Tem falado da Sadia, em que um ex-diretor utilizou informações lá para negociar, né? Então, eles foram acusados de comprar ações da Sadia na Bolsa de Nova York antes do anúncio da oferta pela compra da Perdigão na época. Lá eles foram penalizados, né? Então os executivos foram condenados a pagar multas de R$200 mil e a prisão em regime aberto. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente teve o caso mais recente do Joesley, né, e do Wesley Batista, os irmãos da JBS. Eles foram acusados de usar informações para comprar dólar, né? Então, como eles sabiam que o dólar ia subir pela divulgação do escândalo com o ex-presidente Temer, eles compraram dólar antes da confusão acontecer, né? Venderam a ação da empresa, compraram o dólar e em seguida divulgaram a bomba lá da gravação do Temer, né? Então isso fez as ações da empresa caírem e o dólar subir. Então eles evitaram a queda e pegaram a subida do dólar. Foram julgados também aí, na época até a prisão preventiva deles chegou a ser decretada, né? Então esse é um caso. Então, ó, no final a gente vai ver que, fazendo a reflexão final sobre esse processo, nós vamos identificar que, de fato, a eficiência de mercado ela vai estar relacionada à qualidade das informações que estão refletidas, a qualidade que está refletida no preço das ações, né? Ou seja, espera-se que os preços eles representem sinais adequados do que seria esses ativos, né? Então, toda a qualidade da informação deveria estar lá refletida, mas a gente vai ver que nem sempre essa informação ela é completamente refletida, que é o que a gente vai estudar lá em assimetria de informação.